esse disco aqui a gente discutiu ostensivamente, incansavelmente, todas as músicas, né, cara? Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez, Lapso, e ele começa, lembre-se de mim, sussurra o pó. Caralho, até arrepiei, mano. Que não é também uma frase dele, é uma frase do Peter Hutchell, tá acreditado aqui. Quando ele começa, cara, e a música tem um climão no começo pra depois ela ficar porrada, né, no Sou que Estou, que sobrou de um acidente, um passe em falso erro, que ele já tá berrando. E essa música, ela tem um arranjo de guitarra muito sujo, né, cara? Muito sujo. Nossa, me lembra muito o grunge dos anos 90 mesmo, o clima, né? Das guitarras sujas, o baixo que é... Cara, o Celso é um Não baita chega a ser do instrumentista, velho. uma coisa mais... Não chega a tender pro lado do metal ali, tipo Alice in Chains fazia, Aham. mas é quase, né? É. Tá quase, tá beirando ali. É, o diretor tá concordando ali, né? Aí depois dá uma acalmada, né? Mas no espelho, cara, eu sempre fui assim, cada um tem seu jeito, prefiro guardar pra mim. Todo mundo tem suas dores, seus defeitos, é difícil fugir. Eu vou repetir o que eu falei antes no vídeo, cara. O Ciro é um baita letrista, cara. Ele é. Baita letrista. Desse tipo de som aqui, eu fico, assim, entre os grandes letristas desse rock alternativo que a galera do emo ouve, eu acho que os melhores são ele e o Koala, velho. Eu acho que eu colocaria também o Lucas Silveira. Poderia colocar, mas o Lucas Silveira da Fresno, no caso, Koala do Reitinho. Mas eu acho que o Lucas ficaria em terceiro. Não, tudo bem. Acho que os dois são... Não que eu fique também, né, tomar no cu, né? Ficar fazendo ranking de quem é melhor, quem é pior. Eu gosto mais do Ciro, acho o Ciro foda, letrista do caralho. Mas, né, não tô desmerecendo o outro também, pelo amor de Deus, não vamos entender mal. Amanhã foi single. Nossa, eu amo essa música. Acho que talvez seja a minha segunda preferida do disco, porque ela é uma música que ela tem uma potência na mensagem, assim, que ela é muito introspectiva. É eu querendo me recolher pra, num outro dia, eu tá melhor do que eu estou hoje. Cara, de novo vem essa questão, né? Da gente se reconhecer na letra da música, da gente se identificar. Porque o Ciro, o que ele faz, cara? Ele traz questões muito humanas e muito da nossa época. Porque se for pensar na letra dessa música, a gente tá passando por um momento da história, isso já há algum tempo, porque, né, o próprio disco já tem 5 anos, em que, hoje mais até, né, tem muito essa questão da velocidade de informação e tudo aquilo tal, e a gente não consegue se desconectar e não sei o quê. E aí, de repente, ele fala, né, eu só não quero conversar com ninguém, preciso ficar sozinho para cuidar um pouco de mim. E eu acho que todo mundo é capaz de entender bem isso. E é difícil, né? É difícil você conseguir ficar sozinho, desconectado, porque tem internet, tem WhatsApp, tem mensagem, tem não sei o quê. E, bom, é isso, né? Depois vem aqui o Devagar, que dialoga com pressa. Ele fala, né? Eu já tive pressa de chegar, né? Hoje eu quero ir devagar. Hoje eu prefiro ir devagar porque eu cansei de correr. E aí traz justamente essa questão da nossa relação com o tempo, né? Da nossa relação com o mundo. Aí depois o cara grava um disco desse e muda pra São Paulo. Que tudo é rápido, tudo é corrido. Tudo é desesperador, né? Tamanha a velocidade. Você falou que a Amanhã é a segunda favorita. Qual que é a primeira? Dorme. Ah, tá. Lá no final, beleza. Eu tenho um pouco de dificuldade, velho. Tenho um pouco de dificuldade, não sei. Eu acho que nesse momento aqui, se eu fosse escolher hoje, seria Miopia. Que é uma música que eu sempre gostei bastante mesmo. Eu acho que é a minha favorita, talvez. Bom, tem Devagar, depois tem um interlúdio aqui instrumental, que emenda na O Que Te Trouxe Até Aqui, que eu acho uma música vigorosa. Eu gosto muito do jeito do Ciro cantar. E o que eu gosto nessa música é que ele traz uma mensagem que às vezes eu fico pensando nisso. Eu não lembro se eu ouvi alguém falando, mas eu levo muito isso, que assim,
quem eu sou hoje não é o mesmo que eu fui ontem, e quem eu serei amanhã não é o mesmo que eu sou hoje. Então, tipo assim, tudo o que a gente é e o que a gente vai ser faz parte do que a gente vive. Então, tudo que nos trouxe até aqui é o que nos faz ser quem a gente é. Que é o que essa música fala isso. Então, puta, eu acho genial essa sacada, tá ligado? Eu gosto do... Que, tipo, é óbvio, né, cara? Tem umas coisas que são obviedades, mas que a gente não pensa, que é hoje eu morri por dentro, mas amanhã eu volto a rir. Porque a vida é isso, né? São ciclos. É isso. A gente sabe que... Nossa, mano, eu lembrei agora que também é uma obviedade, mas de uma série que eu gostava muito, que passava na cultura, que é Tudo que é Sólido Pode Derreter. Pode crer. Que tem um episódio que a mãe da protagonista fala pra ela, né, que a alegria acaba e a tristeza também, ué. Vai acabar. Acontece um negócio muito ruim na sua vida e você acha que aquilo vai durar pra sempre, só que, mano, não vai. Sabe? É aquele clichêzão de internet. Você sobreviveu a essas coisas todas até agora, né? Então, cara, amanhã, como diria Chico Buarque, vai ser outro dia. Karatê. Nossa, essa ela tem um título desses. O que o cara vai falar, velho? E o cara começa. Na verdade, eu nem sei mais, já faz tanto tempo. Soturno o negócio. Apesar dele não usar uns timbres tão graves, a música é soturna pra caramba, velho. Ah, pelo amor de Deus. Quer falar alguma coisa sobre ela? Eu gosto muito do arranjo de guitarra dela. Porque é um arranjozinho, cara, que... É o que você falou. O som que os caras fazem, sendo um power trio, eles enchem muito. Tipo, não fica nada faltando. Só que ela tem um arranjo muito diferente porque fica basicamente a maior parte da música só guitarra. Frase clássica do Lucão, não fica nada faltando. Se fizer um apanhado dos nossos vídeos daqui a um ano, né, em 75% ele fala, não fica nada faltando. Modus operandi. Tipo, frase... Ou seja, pode pegar essa frase pô, em todos os dias, todos os programas. Nem precisa dele aqui, é só pôr essa frase. Até o dia que eu chegar e falar assim, tá faltando alguma coisa. Mas nesse caso não tá. Mas o que eu falo, voltando ao que eu falei, eu gosto muito desse clima do começo dela, que é... Acho que foi por isso que o Ciro falou que o nome da música é Karatê, porque é uma música mais diferente do disco. Então eles colocaram um nome nada a ver. Eu acho que você me falou essa informação. Eu acho que não falei, não. Eu acho que sim. Em algum dia da nossa vida, você falou que o nome da música era Karatê porque é mais diferente do disco. Depois vem Labirinto. Eu não sei muito o que falar sobre essa música, além de, tipo, que eu gosto. Mas eu não sei se tem alguma coisa que realmente me chame a atenção em específico, tá? Ela não é ruim. Eu não tô falando que ela é a mais fraca do disco, nem nada disso. É uma música que funciona muito bem no show. Mas assim, não é um negócio assim, nossa, essa pra mim não é marcante, é só isso, tá? Por quê? Porque eu falei desse clima diferenciado aí do Karatê e logo depois vem Miopia, aí ela fica entre as duas e me deu uma atrapalhada no rolê, porque Miopia eu gosto pra caramba e essa frase vai doer, mas vai passar, agora a gente tem outros planos, ela é de novo, que eu falei, velho, é um bagulho tão humano, porque assim, relacionamentos, e eu não tô falando só relacionamento amoroso, mas todos os relacionamentos que a gente tem na vida acabam, muitos deles doem e às vezes eles acabam por pura necessidade, porque simplesmente a vida precisa ir pra frente. Sacou? A vida vai, velho, não tem como, você não controla o tempo, como diria Cazuza, o tempo não para. E você vai fazer o quê? Sabe? Vai, dói, aceita a dor. Sabe? É uma questão quase estoica isso. Vai doer, vai passar, e a gente tem outros planos, é foda se acostumar, como ele fala aqui, mas precisa acabar. As coisas têm talvez uma função na vida da gente, e a gente tem que entender que as coisas acabam, e é difícil pra caramba, e é difícil falar sobre isso, e é difícil ouvir essa música. Porque não tem como, velho, ouvir essa música e não lembrar de alguma coisa na sua vida. Não tem, é impossível. Principalmente, tipo, depois você chega numa certa idade, você não é adolescente mais, e muita coisa já acabou na sua vida. E você lembra. O Luiz tá lembrando ali agora. Lá. Deu até uma dor no pâncreas dele. Mano, mas é. Quantas coisas que já acabaram na vida da gente? Na minha mais que nas suas, inclusive minha vida tá quase também. Já compraram o caixão? Calma, cara, não precisa
Vou beber Não água. precisa morrer. Fala aí do Dorme, então, já Então, que é a sua cara, preferida, você que vai falar. Dorme, ela tem uma questão que ela é também muito introspectiva e acho que talvez seja uma conexão que eu tenho com ela muito pessoal, porque, cara, dorme pra não ver, acorda sem querer. Eu fico pensando, uma pessoa que não tá num dia da hora, como eu já estive em muitos, e você já esteve em muitos, e o Luiz já esteve em muitos, e todo mundo já esteve nesses dias, em que você só deita pra dormir pra você não ter que lidar com o que tá do lado de fora. Tá ligado? Uhum. Então, ela traz esse clima do disco de introspecção a ponto de você pensar assim, cara, eu passei por isso ontem, tipo, eu desliguei os meus aparelhos celulares, e eu acho que ela casa muito com amanhã por causa disso. Me desligar do mundo pra eu ter que passar sobre uma coisa, só que você dorme pra não ver e acorda sem querer, porque quando você acordar, isso vai estar lá ainda. É aquele conto do Augusto Monterroso, acho que esse é o nome dele, que é um microconto, né? Ele inaugura o gênero, em que ele fala, quando acordou o dinossauro ainda estava lá. Então, assim, o conto é só essa frase. É só isso, não tem mais nada. E é exatamente isso, né? Tipo, você vai dormir pra fugir dessa coisa gigantesca, enorme, que tá aí na sua vida e tá te incomodando, e você pensa, mano, o que que eu vou fazer? E aí você tem essa sensação de impotência, o que que eu posso fazer? Eu vou dormir. Só que você acorda, o negócio tá lá, e ele tá lá olhando pra sua cara. E o refrão, ele parece muito fatalista. Não fatalista, mas assim, você não tem uma perspectiva positiva, porque pra cada vida uma dor, entre paredes sem cor, tudo logo vai passar e nada faz sentido. Então tudo que a gente tá passando aqui vai acabar e as nossas vidas, se a gente não fizer ela fazer sentido, ela não vai fazer sentido de qualquer forma. Falei, cara, isso é muito chapado das ideias. Então, chapado que a frase dele não fez sentido. É. Se a gente não fizer ela fazer sentido, ela não vai fazer sentido de qualquer forma. Eu juro que eu não entendi essa frase. Talvez seja uma frase muito grande para mentes pequenas. Se você entender essa frase, você Sabedoria deixa um pronunciada. comentário aí pra gente, que é importante também. E se você gosta de Menores Atos, deixa um comentário pra gente. E se você nunca ouviu Menores Atos e ficou interessado pelo que a gente falou, deixa um comentário aí pra gente. Se você não tem nada pra falar, deixa um oi. Terminando aqui, as duas últimas faixas, Quando Você For e Contramão. E aí eu acho muito interessante falar das duas juntas, porque Quando Você For tem um refrão muito potente. E aí você fica naquele negócio. E aí vem o Contramão, que é muito triste, muito pra baixo. triste. Aí acabou o disco. Aí você pensa, caramba, quanta coisa, velho, que deu pra sentir nesse disco. Um negócio impressionante, coisa terrível.